com o propósito de obtermos dados sobre a vida e a obra do abnegado Monsenhor Albino Alves da Cunha e Silva, que veio para Catanduva em 1918 e aqui permaneceu até o seu falecimento em 1973, realizando ao longo de 55 anos de profícuo trabalho grandes obras em benefício de Catanduva e região. Nós nos locomovemos até a Faculdade de Medicina. Aqui estamos ao lado do excelentíssimo diretor deste importante estabelecimento de ensino superior de nossa cidade. Dr. Michel, o senhor que proficientemente dirige este modelar estabelecimento de ensino, que foi uma figura preponderante na formação desta conceituadíssima escola, o senhor que particularmente foi amigo pessoal do nosso querido e inesquecível Monsenhor Albino Alves da Cunha Silva, vai nos fornecer alguns dados sobre a vida desse abnegado sacerdote. Antes, porém, nós gostaríamos que o senhor nos relatasse fatos particularmente ligados à sua excelentíssima família. Diga-nos, Dr. Michel, quem foram os seus avós paterno e materno? E, de um modo geral, fale-nos sobre sua excelentíssima família. Muito obrigado por me dar esta oportunidade de falar alguma coisa sobre a minha família. E é com muita satisfação e até com um certo orgulho que eu vou fazer um depoimento sobre a grande figura de Monsenhor Albino Alves da Cunha Silva. Meus avós paternos e maternos são sírio-libaneses. Meu avô materno morreu numa daquelas guerrilhas habituais do Oriente Médio. E minha mãe e minha avó materna tiveram que fugir para o Brasil. Meu avô paterno, Fadlo Curi, sempre ficou no Líbano até a sua morte. Meu pai eram 3 irmãos. Ele tinha 3 filhos. O meu pai saiu do Líbano com 14 anos de idade. José Curi, meu pai, partiu sozinho aos 14 anos de idade, singrando mares, e veio parar em Santos. De Santos, ele chegou até Brotas, onde ele tinha um parente relativamente distante que ofereceu um trabalho para ele. Permaneceu em Brotas por um curto espaço de tempo e depois se transferiu para Vista Alegre do Alto. Minha avó materna, como eu disse, veio fugida com minha mãe para o Brasil. Aqui chegados, casaram-se, as famílias se conheceram, ambos vieram, aportaram para Vista Alegre, se conheceram e casaram-se. Em 1928. Meu pai construiu a terceira casa em alvenaria de Vista Alegre do Alto. Lá trabalhou, prosperou, foi comerciante, foi agricultor e chegou a ser até um importante comprador de café. Muito rico até esta ocasião, mas depois da derrocada de 1929, ele perdeu quase tudo o que tinha. Casou-se, como eu disse, em 1928 e tiveram Emília Gattas Curi, minha mãe, e José Curi, meu pai, tiveram 6 filhos. Todos nascidos em Vista Alegre do Alto. Lá permanecemos até 1947, 48 aproximadamente. Quando os filhos estavam terminando o curso primeiro grau, Vista Alegre do Alto era uma cidade pequena, só tinha grupo escolar, e depois, então, como tiveram 8 filhos, ou melhor, 6 filhos, com 8 anos e meio de diferença entre um e outro, então era uma escadinha, e no grupo, um estava no 4º ano, o outro estava no 3º, o outro estava no 2º.
Como eu disse, com a derrocada de 29, eles perderam quase que todo o patrimônio, permanecendo apenas uma fazenda, assim mesmo uma parte penhorada pelo recenseamento econômico que o Getúlio Vargas instituiu, e pagando parte das dívidas dos agricultores da época, ele tinha então só esta fazenda, como hoje, de pequena rentabilidade, mal dando para sustentar a família. Quando os filhos começaram a vencer a etapa escolar, e eu fui o primeiro, então eu tive que ir para a casa de um tio em São José do Rio Preto para fazer o curso ginasial. Depois disto, no ano seguinte, um irmão meu também teve que ir para São José do Rio Preto, na casa deste mesmo tio, a quem nós muito devemos, para fazer o curso ginasial. Com essa situação, meus pais acharam que deveriam sair de Vista Alegre. Ele tinha uma fazenda entre Vista Alegre e Ariranha, a meia distância entre Catanduva e Jaboticabal. Então ele começou a procurar uma casa para alugar, que ele não podia comprar no momento, em Jaboticabal ou Catanduva. Ele adorava Catanduva, mas inicialmente conseguiu essa casa em Jaboticabal. E para lá nós nos mudamos. E quando então eu estava terminando o curso ginasial em São José do Rio Preto, aí passamos a morar em Jaboticabal e eu fiz o científico em Jaboticabal, no colégio estadual. Com isso, então, ele teve a oportunidade de fazer com que todos os filhos estudassem, ou progredissem nos estudos, não parassem nos estudos. Residimos em Jaboticabal 8 anos, mas como eu disse inicialmente, meu pai principalmente adorava Catanduva, ele sempre procurava uma casa, ele já tinha algum dinheiro e conseguiu comprar uma casa em Catanduva, na rua Pernambuco, número 31, para onde nós viemos em 1951. Nesta altura eu já estudava medicina na Praia Vermelha, chamada Faculdade Nacional de Medicina da Universidade do Brasil, e que posteriormente, quando a capital se transferiu para Brasília, ela passou a ser a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Na Praia Vermelha inicialmente e posteriormente na Ilha do Fundão. Como eu disse, meus pais tiveram 6 filhos num prazo de 8 anos e meio. Todos se formaram, com exceção de um, que o Amil, meu irmão Amil, por sinal já falecido, o único falecido, que não queria estudar. Não queria porque ele mesmo não desejava estudar. E curiosamente isso foi muito importante para a minha família, porque nessa altura meu pai já estava com 70 anos e ele ajudou a tocar a fazenda. Então nós devemos a esse irmão um pouco da possibilidade de continuar estudando até que todos se formassem. Felizmente a nossa família conseguiu, os filhos foram se casando, foram formando, 2 médicos, um advogado, um dentista, uma professora e um que não quis estudar. Mas todos conseguiram se organizar em Catanduva, o que foi uma felicidade, em que todos os filhos de José e Curi e Emília Gattas Curi residiam juntos na mesma cidade e foram se casando, se apartando, mas sempre na mesma cidade. Isso foi uma felicidade muito grande. Em termos de família, isso é uma coisa fundamentalmente importante na minha ótica. Muito bem, doutor Michel. Nós gostaríamos que o senhor declinasse o nome dos seus irmãos e também nos dissesse da nossa querida dona Nitinha, sua excelentíssima esposa, né? E depois, eu queria aqui deixar testemunhado que eu, quando ainda criança, residindo ali na rua Pernambuco, eu tive o prazer imenso de ter o senhor seu pai, a senhora sua mãe, aliás, todos vocês, né, como vizinho. Foi um período muito, muito marcante, ali na rua Pernambuco, logo ali do lado ali da fábrica de gelo. Nós nos residimos lá durante muito tempo e foi uns vizinhos maravilhosos. Então, doutor Michel, fale-nos dos seus irmãos também, dê os nomes a eles e da sua excelentíssima esposa, dona querida dona Nitinha. Muito bem, muito obrigado. Os meus irmãos, o segundo, Amil Curi, já falecido, como eu disse, ajudou meu pai a tocar a fazenda, o que permitiu que todos os outros continuassem estudando. Esmeralda Curi, que depois se casou, Esmeralda Curi Cardoso,
e tenho um filho, Antônio Luiz Cury Cardoso. Depois o quarto, Jamil Cury, que formou-se em odontologia, mas teve uma série de outras atividades fora da odontologia, às vezes se afastando da sua graduação e trabalhando em outras áreas. Depois dele, o Manir, meu irmão Manir Cury, que formou-se em Direito, foi delegado de polícia nesta cidade, por uma passagem rápida inicial por São Paulo. Depois ele foi delegado de polícia em Catanduva e aposentou-se no fim da carreira aqui em Catanduva. E o meu irmão caçula, Valdemar Cury, médico também, formado em Sorocaba, e que também aqui passou a exercer a sua profissão, e desde que chegou em Catanduva também começou a trabalhar no Hospital Padre Albino. Quando eu me formei no Rio, na Praia Vermelha, em 1953, vim para Catanduva, formei em dezembro de 53, agosto de 1954, eu vim para Catanduva e comecei a trabalhar no Hospital Padre Albino, tendo botado inicialmente o meu consultório onde residiam meus pais. Você falou aqui em 1959, casei-me com Anita Duval Antunes, minha querida e cara esposa, minha companheira em todos os sentidos, e não tivemos filho, mas isso nos deu a liberdade de levar uma vida mais ou menos solta, mais ou menos fazendo aquilo que se desejava, e esse foi um dos motivos fundamentais pelos quais de Catanduva eu estive em Brasília durante 3 anos como assessor do ministro Mário Machado de Lemos. Eu me lembro, você disse, da nossa vizinhança, e a vizinhança era de casa a casa. Eu me lembro muito bem de todos vocês e até do seu pai. Quando eu vim trabalhar em Catanduva, acho que ele já havia falecido. Mas eu me lembro dele enquanto estudante ainda, porque nós mudamos para cá em 51, e a vizinhança era de casa a casa. Então nós nos conhecemos desde a infância, isso para a gente é muito agradável. Você morava na 21, Pernambuco 21, e eu na 21, na Pernambuco 31. Veja como a gente se lembra bem de todos esses fatos. Bem, doutor Michel, o senhor tem uma memória privilegiada. O senhor está me deixando aqui de boca aberta. Eu já estou com a minha memória já bastante cansada. Não a tenho muito ativa, não. Doutor Michel, e o senhor disse aí que o senhor não tem filho, mas o senhor vai me desculpar em contradizê-lo. Tem sim. O senhor tem dedicado aos seus alunos, né, como se fosse um pai. Além de mestre, o senhor tem os orientado de uma forma carinhosa, e o senhor e a dona Anitinha, a gente testemunho do carinho, do zelo que o senhor e a sua excelentíssima esposa dedicam aos seus alunos, como se filhos fossem seus. Então agora, doutor Michel, a gente gostaria que o senhor nos dissesse, a partir de quando o senhor deu início, o senhor começou a trabalhar como médico, aliás, um ilustre médico no Hospital Padre Albino. O senhor nos dissesse a data, e se o senhor lembrasse da época dos seus queridos companheiros, né? Seus primeiros companheiros que naquele nosocomio importante da nossa cidade exerceram essa profissão tão altamente eficiente e tão meritória que é a medicina. Como eu já disse, já citei rapidamente, a minha família mudou-se para Catanduva em 1951. Eu me formei em 1953. Em agosto de 1954, eu vim para Catanduva. O número de médicos da cidade ainda era relativamente pequeno, não chegava a 20 profissionais, e eu me lembro que imediatamente eu entrei na Santa Casa, no Hospital Padre Albino, trabalhando, e eu me lembro que junto com Vicente Bocchianeri, o Dr. Coura, Dr. José Rocha,
que era o médico mais antigo, foi diretor clínico e também uma figura ímpar e muito importante na orientação médica da progressão do Hospital Padre Albino. E nesta época ainda tinha o Dr. Plínio, que era o nosso ancião, e depois veio o Dr. Roca, mais tarde um pouco, veio o Dr. Roca para o Hospital Padre Albino, trazido do Hospital dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, e também veio logo depois, Dr. Luciano Brito Pereira, também vindo do Hospital dos Servidores Públicos do Rio de Janeiro. Aí então começou uma fase realmente de progresso significativo para a medicina em Catanduva. Antes eu quero me lembrar de citar Cervantes Ângulo, a quem eu devo muito da minha trajetória e do meu progresso como cardiologista em Catanduva. Depois, se houver oportunidade, eu contarei algumas particularidades sobre a vida de Cervantes Ângulo. Também uma pessoa, uma figura admirável. O irmão do Cervantes, Galdós Ângulo, também nessa época. O seu tio, Atos Procópio de Oliveira, que foi um dos clínicos de maior clínica nesta região. Uma pessoa fidalga, gentil e que se relacionava bem e tranquilamente com todas as pessoas. Então, estes eram basicamente Dr. Ladeira, Dr. Cotrim. Então, esta foi a tropa de choque da assistência médica, então, nesta era em Catanduva, Dr. Walter Russ, e que começaram a realmente dar um aspecto mais diferenciado à assistência médica nesta cidade e, inclusive, na atividade médica do Hospital Padre Albino. Doutor Michel, agora, então, nós vamos solicitar do senhor que o senhor nos relate fatos relacionados diretamente com o nosso querido e sempre lembrado Monsenhor Albino Alves da Cunha Silva. Então, eu vou lhe fazer uma pergunta que o senhor já poderia tê-lo respondido de início. Mas eu vou aqui fazer a seguinte pergunta, doutor Michel. A partir de quando o senhor começou a ter uma percepção mais nítida da figura inovidável do Padre Albino? Foi quando o senhor adentrou o Hospital Padre Albino? Ou antes do senhor, já quando estudante, lá na cidade que o senhor residia, o senhor já ouviu falar sobre a figura do Padre Albino? A figura do Padre Albino foi uma figura legendária nesta cidade. Mesmo quem não morasse em Catanduva e morava até uma distância, às vezes até de 100 ou 150 quilômetros, tinha informações sobre esta figura legendária de um samaritano nato. O cidadão Padre Albino nasceu em Portugal, em Conde Coço, na província do Ninho. Em 1912, com 30 anos de idade, ele chegou ao Brasil. Ele já tinha 7 anos de sacerdócio. Ele começou no Brasil como vigário de Barra Bonita, tendo tido rápidas passagens por 2 cidades, inclusive Jabuticabal. Em Barra Bonita, imediatamente ele começou a reforma da igreja de Barra Bonita, e lá permaneceu até 1918. Aí ele já dava uma amostra da figura que era. Imediatamente ele chegou e em Barra Bonita começou a reforma da igreja da localidade. Em 28 de abril de 1918, ele foi nomeado para a paróquia de Catanduva. Ele ficou 6 anos em Barra Bonita, de 12 a 18, depois ele veio para Catanduva, ele foi nomeado para a paróquia de Catanduva. Nesta ocasião, por coincidência, em 14 de abril de 1918, Vila Adolfo foi elevada a município e nesta ocasião recebeu o nome de Catanduva por uma particularidade curiosa que vale a pena ser relatada. Chamava-se Vila Adolfo porque o coronel Adolfo, um político importante e mandão, como se costuma dizer,
de São José do Rio Preto, fez com que o nome dele fosse dado à cidade que se criava, a cidade que era Catanduva, antes de ter o nome de Catanduva. Então, em 1918, Catanduva, a Vila Adolfo foi elevada a município e o nome Vila Adolfo foi desprezado, desapareceu, porque ele não era uma figura muito simpática à comunidade catanduvense. O Padre Albino, então, veio para Catanduva, nesta altura, em 18, e ele foi o segundo pároco de Catanduva. No segundo ano de paróquia, de paroquiato em Catanduva, ele começou a construir a matriz, hoje a matriz de São Domingos. Hoje a matriz de São Domingos. Imediatamente ele começou a implantar aqui em Catanduva o seu estilo, o estilo Padre Albino de trabalhar, o estilo de trabalho desta figura exemplar. Qual era o seu estilo? Sair pelas casas da cidade, pelos sítios, buscando donativos, debaixo de sol, chuva, a pé, de cavalo e raramente com veículos. Então esta foi a peregrinação constante desta figura. E com isso ele começou a marcar o seu estilo de trabalho. Se associar a esse estilo de trabalho, a integridade quase que nunca vista em outra pessoa. Não usava um tostão do dinheiro angariado para o seu benefício próprio. Nunca usou. Tinha uma argúcia em aplicar o dinheiro arrecadado que faria inveja a muitos políticos deste país. Fazia inveja. Ele aplicava muito bem. Ninguém duvidava em dar alguma coisa ao Padre Albino porque sabia que aquilo seria corretamente investido e investido com o máximo de retorno, uma economia exemplar. É exatamente por isso que no seu trabalho de pequenas esmolas, pequenas doações, e os grandes se associaram também a dar alguma coisa. Então esta figura que se demonstrava desse tipo, quase sempre dócil, educada e sempre no trabalho, buscando alguma coisa e construindo alguma coisa, foi lentamente conquistando o apoio da comunidade de Candovense. Muita gente sabe que quando ele aqui chegou, ele veio foragido de Portugal. Quando Portugal passou da monarquia para a república, os republicanos começaram a perseguir os religiosos em Portugal. E ele teve que sair mais ou menos foragido de lá. Então o que corria em Catanduva e mesmo em Barra Bonita era que o padre havia vindo foragido de Portugal e que precisava estudar, para analisar, para saber quem era a pessoa. Não é? E então houve uma certa suspeição. E ele teve uma outra infelicidade em Catanduva, que aqui em Catanduva havia na casa paroquial, um auxiliar que era muito vinculado ao padre Caputo, que foi o antecessor do padre Albino em Catanduva, e que ele praticamente, no tempo em que o padre Caputo era o responsável pela paróquia, este auxiliar praticamente comandava em todos os sentidos a vida da casa paroquial. E quando o padre Albino chegou, botou ordem na casa. Ele passou, bom, isto aqui, quem tem que dirigir sou eu, quem manda nisso sou eu. Então foi marginalizando a possibilidade deste auxiliar e arrumando algum dinheiro, alguma coisa da casa paroquial. Então veja que aí também já começa um segundo estilo do padre Albino. O trabalho com disciplina, o trabalho honrado, a exigência do trabalho honrado de todos que estavam com ele e a seu lado. Então, quando ele veio, ele começou a construir, em 1918, 19, já no ano seguinte, ele começou a construir a igreja matriz, angariando dinheiro deste modo,
Naquela época ainda não se fazia muitas quermesses, eram mais os pedidos, mas muita gente pobre e muitos ricos começaram a auxiliá-lo intensamente. Então ele foi construindo e num prazo de 6 anos ele construiu a Igreja Matriz de Catanduva. Em 1921, veja bem, então ele começou em 18, começou e construiu a Igreja Matriz. Ele, em 1921, ele começou a construção da Santa Casa de Misericórdia, do hospital. Então ele fez a igreja para a sua religião como pastor, mas ele tinha uma visão e um conceito de religião em que ele tinha que também partir para resolver o problema social do pobre, daquele que não tinha nada. Então ele achou que uma das melhores maneiras de fazer isso era construir um hospital. Em 1921, então, ele começou a construção da Santa Casa de Misericórdia, em terreno que foi doado por João Augusto Marrar. Ele começou a construção, então, deste hospital, arrumando dinheiro do mesmo modo que ele sempre fez, saindo para a zona rural, saindo para a cidade, quase sempre a pé, de cavalo, às vezes com carro, sempre com uma batina que por muito tempo ele tinha 2 que lavava rapidamente para usar no dia seguinte, uma bota, porque ele andava muito em zona rural, então ele usava uma bota e aquela batina pesada, preta, um guarda-chuva que servia de guarda-chuva e de bengala, andava pela cidade inteira com aquele guarda-chuva para não gastar dinheiro em veículos. E naquela ocasião nós tínhamos os famosos biribas, que eram os veículos pequenos, locáveis para as pessoas se locomover. Mas ele andava quase sempre a pé na cidade. Na zona rural, a cavalo. E depois de muito tempo ele ganhou um carro do governo do estado, que era um Jeep do pós-guerra, da guerra de 1944, no fim da guerra, ele ganhou um Jeep do governo do estado e ele passou a se locomover com esse Jeep. Em 1926, ele terminou a Santa Casa. Consta que ele até trabalhava como servente nas suas obras, tanto na Igreja Matriz como na Santa Casa. Muitas vezes ele ia transportar tijolos para abreviar a construção. Então foi um verdadeiro mutirão. Então veja o homem, um homem que age dessa maneira, que tudo que arrecada não usa nada para si, que tem uma vida absolutamente singela, dedicada dioturnamente ao trabalho, das 6 horas da manhã às 6 ou 8 horas da noite, dedicada a um trabalho. Há um trabalho religioso, pastoral, há um trabalho de um grande artífice de obra social, ao trabalho de um samaritano de primeira grandeza. A gente brincava muito e dizendo até que nós não sabíamos se o Padre Albino era mais o religioso ou era mais o empreendedor social em busca de benefícios da comunidade. Porque ele trabalhava igualmente com a mesma intensidade nas mesmas coisas, mas eu acho pessoalmente que ele trabalhava muito mais produzindo no aspecto social, resolvendo o problema do seu semelhante e talvez um pouquinho mais rapidamente no cunho exclusivamente religioso. Então essa figura que construiu o Hospital Padre Albino, aquela coisa mais inicial, que foi a mais antiga, aquele prédio que é considerado a parte velha do Hospital Padre Albino, a parte nuclear do Hospital Padre Albino. Este mesmo homem impulsionou para que fosse construída depois a maternidade anexa ao hospital, que foi construída em 1956. Em 1966, ele já ficou construído também o pavilhão infantil. Então, já naquela época, veja a obra social imprimida por Monsenhor.
Então ele já tinha um hospital geral, olha o conceito que para aquela época era espetacular. Um hospital geral, construiu uma maternidade e construiu um pavilhão infantil, ou seja, um hospital infantil. Então é exatamente por isso que o Hospital Padre Albino se chamava Santa Casa de Misericórdia e que depois a população modificou esse nome espontaneamente para o Hospital Padre Albino, como ele passou a ser conhecido. Então essa modificação não foi por um pedido do Monsenhor, que jamais ele faria uma coisa desta. Foi porque a população sabia que a Santa Casa era o Hospital do Padre, construído pelo Padre para a comunidade. Então o hospital cresceu importantemente. Ele passou a ser um hospital que dava assistência pela figura do Monsenhor e que cuidava profundamente disto, em que quando terminou a construção do hospital em 1926, foi criada a primeira diretoria desse hospital. E ela foi constituída como presidente pelo senhor Ricardo Lunardelli, como tesoureiro o próprio Padre Albino. Veja onde ele se colocava, tesoureiro. E foi tesoureiro até a morte. Até os 91 anos de idade ele foi tesoureiro da Fundação Padre Albino, que foi o que sucedeu à Associação Beneficente Catanduva. Ninguém o substituiu nesse cargo. Não. O Monsenhor, isso pode registrar. O Monsenhor foi o tesoureiro permanente da Fundação Padre Albino enquanto viveu. Nessa função de tesoureiro. É engraçado isto porque a figura dele, a confiabilidade da figura dele, e sendo tesoureiro é aquele que recebia dinheiro, então facilitava com que a população o amparasse, o ajudasse sempre que ele tivesse necessidade. Então a primeira diretoria que foi da Associação Beneficente, que foi criada, a Associação Beneficente foi criada de Catanduva, foi criada quando o Hospital Padre Albino quando o Hospital Santa Casa de Misericórdia ficou pronto em 1926. Dessa diretoria, então o Padre Albino foi tesoureiro, o primeiro procurador foi o Dr. Renato Bueno Neto. Aí começava a equipe que realmente de pessoas bem situadas, ricas, que se incorporaram ao trabalho de Monsenhor Albino e o ajudaram intensamente do ponto de vista econômico. Aí eu posso citar vários nomes. O senhor Ricardo Lunardelli, que quis doar ao Padre Albino, pessoalmente, 100 alqueires de terra em Porecatu, no Paraná, onde ele tinha uma grande propriedade, o senhor Ricardo Lunardelli, que tendo morado em Catanduva, depois ele se transferiu para Porecatu. Mas como ele já trabalhava com o Monsenhor e foi o primeiro presidente da Associação Beneficente, então ele quis dar para o padre 100 alqueires de terra, achando que com isto ele iria ajudar o Padre Albino a manter as suas instituições de caridade. E mais do que isso, depois de doar os 100 alqueires de terra, que o Padre Albino não aceitou, ele disse que só aceitaria se essas terras fossem doadas à Associação Beneficente de Catanduva, senão não haveria negócio. Então o senhor Ricardo Lunardelli não teve a alternativa e doou os 100 alqueires de terra à Associação Beneficente, e mais do que isto, ele formou esses 100 alqueires de terra com vastíssimo cafezal, que a grande fonte de receita da época era o café. Então ele achava que com isso ele estaria ajudando esmagadoramente o Padre Albino a manter as suas obras assistenciais. Isso não foi uma realidade, embora fosse um conceito do senhor Ricardo Lunardelli da época, não foi uma realidade, porque depois as propriedades agrícolas passaram a ser não rentáveis e o curioso é que muitas vezes o Padre Albino viajou para o Paraná para cuidar desta fazenda, ou para saber como andava. Então ele frequentemente viajava, 1 ou 2 vezes por ano, às vezes até 3 vezes por ano, ele viajava para Porecatu numa jardineira
Antigamente eram jardineiras mesmo, eram ônibus pequenos, em que ele tomava em Catanduva, já com idade, e ia para o Paraná, ficava 2 ou 3 dias e depois voltava. Numa destas voltas, o Monsenhor desceu da jardineira na rua Minas, e eu vinha passando com a minha mulher, que nós tínhamos ido à cidade, e íamos voltando pela rua 13 de Maio. Quando observamos, o Monsenhor ia subindo pela rua 13, todo arqueado e com uma figura, com faces de uma dor incomodativa, com seu guarda-chuva e passos muito lentos. Quando eu vi aquilo, eu parei e o convidei para subir no carro, que eu iria levar no hospital. Ele sentou no carro e eu perguntei: o que é, Monsenhor? O senhor parece que não está se sentindo bem? Ele falou assim: olha, eu não estou me sentindo bem, não. Eu no Paraná, eu caí, e estou com uma dor muito forte aqui nas costas, aqui na coluna. Então nós chegamos ao hospital, eu levei para o raio-x, ele fez a radiografia, ele estava com uma fratura de vértebra. Então, ele viajou em jardineira, do Paraná, de Porecatu a Catanduva, com uma fratura de vértebra, como se não tivesse acontecido grandes coisas. Veja a figura, veja o homem. Estava subindo a pé, com a bengalinha, nesse estado de saúde. Então, você falar numa figura desta, é até emocionante. A gente, eu, pessoalmente, aprendi demais a enxergar a vida e a respeitar o meu semelhante como este homem, e cuidando, vendo o exemplo de vida, o exemplo de trabalho, a pertinácia, e a outra grande qualidade era agregar as pessoas dentro do seu pensamento. Essa foi outra grande virtude que muito político, muito líder não teve. Então você, quando ele convidava ou pedia para alguém fizesse alguma coisa por ele, você ia fazer mesmo não acreditando que aquilo se tornava realidade. Mas porque ele pediu, você ia fazer. E todos aqueles que conviveram com ele, Renato Bueno Neto, Floriano Peixoto de Lima, Irã Silva, Antônio Stocco, Lenício Pacheco Ferreira, eu não quero esquecer de ninguém, José Olímpio Gonçalves, o Antônio Stocco, que eu já citei, Gentil de Ângelo. Se eu esqueci alguém, que me perdoem, mas essas pessoas, e eu me incluo neste grupo, quando ele pedia alguma coisa, nós íamos fazer sem saber se aquilo ia dar certo, se não ia dar certo, mas a gente ia tentar fazer. E o curioso é que esse homem era iluminado por Deus. Quando ele se propunha a fazer alguma coisa, dificilmente ele não conseguia aquilo que ele se propunha a fazer. Isso é um outro fato altamente marcante na vida desse homem. E o curioso é que ele só começou a trabalhar com idade provecta. Ele produziu o máximo na sua vida depois da matriz e depois do hospital. Tudo que foi construído, ele já tinha mais de 55, 60 anos. E trabalhou até uns 5 anos de morrer com esta intensidade. Mas o seu cargo de tesoureiro da Fundação Padre Albino e participar das reuniões da Fundação, que depois se transformou em Fundação, era uma constante. Ele ia às reuniões, quase não falava nada, mas antes ele já tinha pedido para alguns dos companheiros aquilo que ele pretendia ou desejava que fosse incrementado, fosse analisado. Então, este era o homem, esta pessoa que eu conheci pessoalmente, de 1954 em diante, então 54 até 73, portanto 20 anos. Aí então eu diretamente porque eu passei a trabalhar no Hospital Padre Albino, eu me engajei nesse espírito de Monsenhor Albino, com todos os outros companheiros, e nós trabalhávamos, e eu tive a honra de ser médico dele por 20 anos. Por 20 anos. E ele, nesta altura, já tinha uma cardiopatia. Ele já começava a sofrer do coração, e daqui a pouco nós podemos conversar sobre isso. Michel, o senhor discorreu sobre a vida do Padre Albino com muito conhecimento e discernimento.
uma coisa me chamou a atenção, que o senhor disse aqui, que eu endosso plenamente. Algumas pessoas menos avisadas, eles querem dizer simplesmente dizer que o Padre Albino foi um empreendedor. Realmente foi um grande empreendedor. Mas, porque é muito fácil, não é? Se apontar, por exemplo, né? Esse padre fez um hospital, fez aquilo, e ele fez muito, nós sabemos. Mas ele não deixou também de ser um grande sacerdote, porque ele foi um sacerdote muito zeloso. Ele, quando esteve à frente da Igreja Matriz de São Domingos, ele foi um sacerdote plenamente qualificado. Ele foi, sim, um grande empreendedor. Isso é inegável, mas foi também um grande sacerdote. E o senhor disse isso com muita convicção e com muita propriedade, que nós endossamos plenamente. Porque ele jamais deixou de ser um sacerdote zeloso, cuidando da parte espiritual, cuidando do seu rebanho. Ele foi um grande pastor de almas. Isso é inegável. Doutor Michel, agora a gente gostaria que o senhor nos falasse, com conhecimento de causa que o senhor possui, sobre o sonho que o Padre Albino acalentava de criar em Catanduva uma faculdade de medicina, no qual o senhor foi uma figura preponderante para que Catanduva viesse obter essa faculdade que todos nós temos orgulho de tê-la aqui em nossa cidade. Fale-nos sobre este sonho quase impossível de ter uma faculdade de medicina em Catanduva. Bom, o Monsenhor foi um religioso, um samaritano. Ele foi uma mescla e um homem que queria amparar o seu semelhante. E o mecanismo que ele achou oportuno foi através das obras sociais. Ele era um indivíduo tão arguto que depois da passagem da fase dos hospitais, ele começou a estimular a fase de ensino. Ele não foi o responsável direto pela construção do Colégio Nossa Senhora do Calvário, mas ele estimulou as irmãs a virem para cá, a construir, e baseado na figura dele de religioso, em que todos os outros lucraram em função da figura religiosa do Monsenhor Albino, as doações também foram fáceis para o Colégio Nossa Senhora do Calvário, e elas acabaram construindo o colégio. Então veio a fase de ensino, não foi construído diretamente por ele, mas foi estimulado, foi amparada essa construção, foi elas foram auxiliadas nos pedidos do Monsenhor Albino. Depois o Padre Albino, antes de entrar na Faculdade de Medicina, eu quero colocar uma outra particularidade fundamentalmente para ver o homem, o religioso, o samaritano e o ecumênico Padre Albino. Então era uma figura privilegiada para poder ter todas essas qualidades. E essa visão, indiscutivelmente, foi uma figura privilegiada, apesar da singeleza aparente do homem. Em 1949, como não tinha padre, só tinha o Padre Albino, então ele achou que precisava de mais gente. Então ele foi a Roma, pessoalmente, pedir para que viesse mais padres para Catanduva. E ele conseguiu trazer um grupo de padres especiais e espetaculares, que foram os doutrinários, que vieram para Catanduva e lentamente seguindo o Padre Albino. Então aí é que está a coisa. Os sacerdotes que vieram também eram seguidores desse homem, ou procuravam imitar este homem. E procurando imitar esse homem, eles construíram a igreja de Nossa Senhora da Aparecida. Eles construíram o ginásio de Dom Lafayette, os doutrinários. Também pelo trabalho, pela persistência e seguindo a orientação, o tipo de trabalho e colocação do Padre Albino. Ele já estava ficando então velho, por que Faculdade de Medicina? E eu sou testemunha, e ouvi dele muitas vezes isto, que a grande preocupação que ele tinha é o que iria acontecer com o Hospital Padre Albino depois que ele morresse. Era a grande preocupação dele. Ele tinha um certo receio que os futuros não cuidassem adequadamente daquilo, e aquilo então se deteriorasse, perderia o prestígio.
porque foi o hospital mais expressivo da Araraquarense toda até o ano de 1965, indiscutivelmente. E mais do que isso ainda, sempre caminhava alguns pontos na frente dos hospitais de toda a região e todo o interior do estado de São Paulo. Então o Hospital Padre Albino estava sempre colocado na frente, porque ele sempre cuidava de ampliar, de melhorar a assistência. Ele, em 1956, melhor, em 1959, na zona rural, ele caiu, quebrou o colo do fêmur. Ele já era doente, já tinha uma fibrilação atrial, uma arritmia cardíaca, tinha umas diarreias horríveis por causa de uma colecistite que o incomodavam bastante. Ele cai num buraco na zona rural, estava caminhando, tinha um capim, mas logo ali na frente tinha um vasto buraco, e ele caminhando, ele caiu no buraco e fraturou o colo do fêmur, fraturou o fêmur. Com 65 anos de idade, 60 anos de idade, 65 anos de idade, em 59. Ele teve que ser encaminhado para São Paulo, foi internado na Beneficência Portuguesa, o professor Godoy Moreira o operou. Depois de levar 30 dias preparando e melhorando o estado geral dele para operar. Lá ele chegou a receber extrema-unção. Ele quase que esteve à morte. E em Catanduva todos nós temíamos pela não volta do Padre Albino em função dessa internação. O professor Godoy Moreira foi genial, não cobrou um tostão da cirurgia que fez ao Monsenhor, e essa cirurgia foi paga, e a internação na Beneficência Portuguesa, que tinha que ser paga, foi pago pela comunidade. Então arrumava-se dinheiro da comunidade que se remetia a São Paulo para custear o nosso Monsenhor Albino lá. Depois de 6 meses, muito fraco, muito combalido, e ainda com uma situação de saúde que se temia que ainda havia risco de vida, ele voltou para Catanduva. Aí ele deixou de morar na casa paroquial absolutamente singela, e que ele tinha lá um cidadão, o Alípio, também um português, singelo e simples demais, que praticamente era cozinheira, arrumadeira, do sacristão Alípio, era tudo do Padre Albino. Era uma mesa simples, como se fosse uma mesa de cozinha de uma zona rural, 4 cadeiras, eu me lembro de ter entrado lá mais de uma vez, 4 cadeiras simples, uma cama singela, e assim que eles moravam os dois, e comiam de marmita. Então o senhor voltou, então ele não podia mais morar na casa paroquial. Aí então foi arrumado o quarto 84 do Hospital Padre Albino, em que se fez um sanitário junto com o quarto e se tornou um apartamento. E lá passou a ser então a casa do Monsenhor Albino, passou a morar lá. Aí ele não tinha mais condições. Aí então ele dizia sua missa, quando já melhorou um pouco, na capela do Hospital Padre Albino. Às 6 horas da manhã ele ia dizer missa diariamente na capela do Hospital Padre Albino. Terminada a missa, tomava um café rápido e ia para frente do hospital. E sentava, a sala dele era a primeira sala da entrada na Rua Belém, à direita. Tinha uma mesinha, uma cadeira mais ou menos confortável, e lá, depois da missa e do café, sistematicamente ele ia para lá, ficava até às 11 horas, quando sistematicamente ele saía para almoçar, acabava de almoçar, repousava meia hora ou 1 hora, depois se levantava, voltava de novo para aquele local e ficava até o fim do expediente. Então ele passou a ser o fiscal, o observador constante e permanente da vida do Hospital Padre Albino, e intervindo, e às vezes exigindo coisas que até tumultuavam a vida do hospital, criavam um problema para a vida do hospital, porque chegava um doente a qualquer hora, ele queria que fosse atendido. E aí se alguém não fosse atendido. A irmã
Quantas vezes ele brigou com irmãs, principalmente com uma delas, que era austríaca, meio germânica, então queria botar ordem na casa, disciplina na casa. Então, quando tinha um doente que vinha fora de hora, tentando fazer ele voltar no dia seguinte, ele não pode ser dessa maneira. Não tinha jeito. Ele obrigava a atender, enquanto não se fosse buscar um médico para atender, ele não ficava sossegado. Então, doente, sabendo que corria risco de vida, assim, o que vai ser do hospital depois de mim? Aí começa a história toda. E o pessoal diz, mas será que um homem desse, ele podia pensar realmente numa faculdade de medicina? Ele havia de querer uma faculdade de medicina? Por quê? Por isto. Simplesmente por isso que eu estou relatando. A preocupação em achar que o destino do Hospital Padre Albino, a obra que já era muito importante para a assistência médica de uma comunidade local e até de 20 cidades em volta, que pudesse fenecer. Este homem um dia vai a São Paulo conversar com o Jânio Quadros, que era então governador. Estas condutas de partir e conversar com o secretário e conversar com o prefeito e na casa de um cidadão que ele precisasse de colaboração ou que ele precisasse de dinheiro e de auxílio, era a coisa mais rotineira, espontânea. Ele saía e ia, falou assim, olha, eu vou na casa do Dr. Renato, olha, eu vou procurar, eu preciso conversar com o Dr. Michel, olha, eu preciso tal. E ele saía. Eu falei assim, eu preciso ir conversar com o secretário, quando precisava pedir dinheiro para o hospital. E ele ia. Todos o conheciam. Todos os secretários de Estado conheciam a figura do Monsenhor Albino. E todos ajudavam, no máximo que pudessem, o Hospital Padre Albino, por causa da figura exemplar, a figura do Monsenhor, que todos conheciam. Então, um dia ele achou que precisava conversar com o governador para ver, para o governador dar um jeito no hospital. Então ele foi conversar com o Jânio Quadros, e eu, pessoalmente, tenho uma péssima impressão do ato do governador na época. Porque ele diz, não, o senhor está aqui querendo que eu encampe o hospital, ele queria ir para lá, para o Estado, encampar o Hospital Padre Albino. Ele achava que com isso ele tinha segurança de que a coisa não pereceria. Então vira o Jânio Quadros e diz para ele assim, não, nós não vamos encampar o seu hospital, mas eu vou lhe dar uma faculdade de medicina e o hospital vai ficar resolvido. Você deve saber disso, você também, que há uma faculdade de medicina aprovada na Assembleia Legislativa, no governo Jânio Quadros, para Catanduva. Isso existe, é só nos anais da Assembleia que está lá. Ele voltou feliz, vai sair. Mas passa um ano, passa 2, passa 3, passa 5, passa 10, não sai nada. Então, não desanimou também. Aí começou-se a falar em fundações para criar escolas de nível superior. Aí vai entrar a medicina, que eu demorei um pouco para entrar, mas se eu não fizesse esse preâmbulo, não se entenderia. Então, começou a nascer as fundações no governo militar, principalmente no segundo governo militar, que foi do Costa e Silva. Castelo Branco não abriu tanto, mas o Costa e Silva, com o ministro Jarbas Passarinho, no Ministério da Educação, começaram a abrir e facilitar a criação de escolas de nível superior, porque achavam que o Estado sozinho não tinha condições de manter isto. Então abriram de uma tal maneira e foram muito criticados por isto, porque muita gente criticou, achando que escolas sem qualidade adequada, sem corpo docente adequado teriam sido criadas e que isso iria piorar o ensino. Mas eu, em 1973, eu fiz parte da Comissão Nacional de Ensino Médico quando estive em Brasília, e numa reunião no Ministério da Educação, o ministro Jarbas Passarinho estava lá. Muita gente nos critica e disse, muita gente nos critica porque criamos muitas escolas. Mas nós criamos porque achamos que a escola, mesmo sem a qualidade ideal, sempre tem muito que oferecer à formação de uma nação. A resposta do Jarbas Passarinho. Então, nessa ocasião, tinha que se formar fundações, então as escolas começaram a nascer de fundações. Foi assim que nasceu a Fundação Padre Albino, e aí entram
importantemente a figura do Lenício Pacheco Ferreira, do Renato Bueno Neto e dos diretores de então, mas os dois, por serem advogados, é que trabalharam intensamente na transformação da Associação Beneficente de Catanduva em Fundação Padre Albino, para que ela pudesse começar a pleitear escolas. E aí o monsenhor atrás empurrando. Vamos criar a Faculdade de Medicina, vamos criar a Faculdade de Medicina que o hospital está salvo. Vamos criar a Faculdade de Medicina que o hospital está resolvido. Vamos criar a Faculdade de Medicina que o hospital está resolvido. Ninguém acreditava nisso, muito menos eu. Ninguém acreditava. Mas ele pôs todo mundo a trabalhar, levou todo mundo a trabalhar e começou, vai daqui, vai de lá, engaja um, engaja dois. E 2 engajamentos foram de fundamental importância para sair a Faculdade de Medicina de Catanduva. Havia um desembargador, Márcio Martins Ferreira, e havia o ministro da Justiça, autor do ato institucional número 5, o professor Gamício, de Mojimirim, onde a família de Dona Sinharia era toda de lá. O Renato até não conhecia, mas o Renato Bueno Neto era muito mais amigo do desembargador Márcio Martins Ferreira, que era muito amigo do Gami Silva. Então o professor Gami Silva foi envolvido na história por esse mecanismo. E eu me lembro que nós tínhamos que levar o processo, ele aceitou e disse que levaria para Brasília o processo, e nós tínhamos que entregar o processo de criação da Faculdade de Medicina para o Gami Silva em Mojimirim, para que ele levasse para Brasília, não, para o Rio de Janeiro, que naquela ocasião a capital da República era ainda o Rio de Janeiro. Que ele disse que ia ajudar no que pudesse e ele faria questão de levar pessoalmente esse processo para Brasília. A partir daí, todo mundo passou a acreditar que a faculdade sairia. E eu não tive mais dúvida, que o homem que faz um ato institucional no 5 não vai fazer uma faculdade de medicina, só se não quiser. Então, nós levamos para o Gami Silva, e aí é um fato curioso. Dr. Renato Bueno Neto tinha uma angina de peito, uma dor anginosa. Fazia 10 anos que ele não saía de Catanduva. Saía da casa dele. Ele mal ia ao hospital de vez em quando, mas do hospital vinha correndo para casa, porque ele sabia que lá tinha médicos, essa coisa, se ele precisasse socorrer, ele ficou com uma neura. Não saía mais de casa, não saía mais de Catanduva. Não foi visitar a família dele em Mojimirim durante 10 anos. Foi uma luta para fazer com que o doutor Renato fosse a Mojimirim quando tivemos que entregar. Então fui eu, Renato Bueno Neto, José Olímpio Gonçalves, num carro do doutor Renato, que eu fui dirigindo, e consegui tirá-lo daqui. Brincando com ele, poxa, mas eu sou cardiologista, eu sou teu médico, se você tiver qualquer coisa eu te medico, mas por que você não vai? 2, 3 dias depois ele falou assim, olha, eu vou sim, Renato, eu vou sim, eu vou com vocês para Mojimirim. E fomos neste carro do Renato, nós 3, e outros carros foram, como o Mota, o alemão, esteve lá, o Zé Alfredo esteve lá, que era vereador na ocasião, e vários políticos de então. Foi entregue ao professor Gami Silva e o professor Gami Silva teve uma brincadeira, brincou jocosamente e ele disse, olha, vocês podem ficar sossegados que a Faculdade de Medicina vai sair, nem que eu tenha que fazer outro ato institucional. Então nós voltamos felizes, satisfeitos e certos que teríamos Faculdade de Medicina. Foi fundada em 1969, o começo do processo da Faculdade de Medicina começou em 1968, começou lá na Filosofia, que era a única escola que havia, criada pelo Borelli, um prefeito também aqui, essa comunidade muito deve. Singelo, bonachão, mas os fatos cruciais ele estava sempre estimulando e fazendo. Por exemplo, fazer a Faculdade de Filosofia de Catanduva, gestão Borelli. O apoio da prefeitura, e num orçamento provisório daquela época, ele dava R$200 mil da prefeitura para a faculdade,
para a Fundação Padre Albino, para a faculdade, para formar um orçamento para o início da criação. Isso significava um orçamento de 15% a 20% da receita da Faculdade de Medicina no primeiro ano. Então veja a importância do ato, a importância do apoio. Muito bem. Então, em 69 a faculdade foi criada, em março de 70 ela começou a funcionar, em 74 ela foi reconhecida quando tinha suas turmas no primeiro ano, mas o Monsenhor, que foi um dos artífices desta faculdade, foi um mentor, o dínamo que empurrava para todos pensarem, trabalharem e agirem em termos de faculdade, em 1973 ele morre. Então, ele não viu a formação da primeira turma. Ele não viu o término daquele bloco vertical do hospital, que também, se eu tiver a oportunidade de falar, eu vou historiar, que ele foi muito importante na evolução do Hospital Padre Albino e até como preparo para a Faculdade de Medicina de Catanduva. Muito bem, doutor Michel. O que o senhor nos afirmou agora, em entrevista que o doutor Lenício nos concedeu, ele disse, com outras palavras, o que o senhor disse. Só que ele disse mais. Ele ressaltou o grande trabalho do senhor. Ele disse que o doutor Michel foi de um trabalho preponderante, que o senhor deixou a sua clínica, deixou todos os seus negócios particulares, e o senhor realmente foi o soldado número 1 do Padre Albino na instituição da Faculdade de Medicina. O senhor tem esse mérito e toda a Catanduva reconhece. Aliás, doutor Michel, eu quero deixar aqui expresso que em 1974, quando era vereador o doutor José Alfredo, ele, por propositura dele, ele apresentou esse seu desejo que o senhor fosse que o senhor recebesse o título de cidadão catanduvense. Foi apresentado naquela ocasião, por sugestão do doutor José Alfredo, essa propositura. E quando era presidente da Câmara, o doutor Éder Pedro Pelizon, e por unanimidade de seus pares, né, o senhor, então, merecidamente, Catanduva reconheceu o grande trabalho do senhor como o soldado número 1, aquele que foi e que conseguiu, juntamente com os demais companheiros, tornar realidade o sonho do Padre Albino em fazer com que Catanduva tivesse uma faculdade de medicina. E nós, então, nos associamos a essa manifestação de apreço da comunidade catanduvense, que através da Câmara Municipal outorgou ao senhor o honroso título de cidadão catanduvense. E o doutor Lenício, ele disse do seu trabalho, ele disse da sua disposição e de outros companheiros. E agora, doutor Michel, a gente gostaria que o senhor então falasse, assim como a sua atividade, né, de primeiro diretor da Faculdade de Medicina, e também, hoje o senhor é o atual também diretor, é o 7º diretor, que o senhor depois passasse a discorrer também da crise que a Faculdade de Medicina sofreu, que o senhor também teve um papel preponderante para que as coisas voltassem à normalidade. Doutor Michel, diga-nos sobre esses fatos. Bom, a gente nunca deve contar fatos em que a pessoa da gente esteja envolvida, e eu aprendi isso com o Padre Albino. Mas, como você citou, eu apenas quero confirmar que realmente eu coordenei inicialmente a montagem do processo da Faculdade de Medicina de Catanduva. E, curiosamente, isto por causa de uma intervenção do Padre Albino, jocosa, que eu vou contar agora. Um dia eu recebo da Vera, a Vera Miller era secretária do Padre Albino. Era uma pessoa absolutamente indispensável, como Floriano Lima também era o que eu chamava de o estafeta do Padre Albino. O padre, para fazer qualquer coisa, ele escrevia, quando precisava datilografar, ele chamava a Vera, só a Vera datilografava, devolvia para ele convocava o Floriano para o dia seguinte, às 7h30, e o Floriano ia lá para levar a correspondência para o correio. E ninguém podia fazer isso, só Floriano Lima. Então a gente brincava que o Floriano Lima era o estafeta do Padre Albino. O grande Floriano Lima. Bom, e o padre um dia, nessa ocasião eu tinha um consultório na entrada pela Rua Maranhão, onde hoje, ao lado do raio-x do hospital. O Cervantes já estava lá, quando eu cheguei eu fui para lá e ficamos os dois juntos, depois o Cervantes saiu e eu continuei.
A Vera me disse, olha, o Padre Albino quer falar com o senhor. Eu falei, eu subo para ir já. Eu falei assim, não, mas ele está pedindo para o senhor não subir não, que ele vai descer, que quer conversar com o senhor aí embaixo. Tá bem, então eu espero. Se ele quer assim, eu espero. Daí a pouco ele desce com aquela dificuldade, eu não queria que ele descesse pela dificuldade, encaminhar até, mas como eu não sabia exatamente o que ele queria, fiquei preocupado, esperando ele por lá para ver do que se tratasse. Então ele chega e diz o seguinte, o Lenício, o Armando Prandi e o grupo da Faculdade de Filosofia, em que o Lenício foi o primeiro diretor, começaram a montagem do processo lá na Faculdade de Filosofia. Mas aquilo passou um mês, 2 meses, 3 meses, tal. E uma coisa engraçada, que depois eu passei a concordar também, é que o Padre Albino desceu lá embaixo e disse, senhora Michel, eu vim aqui lhe dizer uma coisa, lhe fazer um pedido. O pessoal já está 3, 4 meses falando em faculdade de medicina e tal, mas o curioso, engraçado, não tem nenhum médico lá. Não tem nenhum médico lá, isso não vai dar certo. O senhor vai me fazer um favor, me pegue isto, se precisar auxílio de mais médicos, de preferência procure o João Calil, o José Ramiro Madeira, e peçam para eles te ajudar, se for necessário e no que for necessário. Porque sem botar médico lá, não vai dar certo. É uma faculdade de medicina. Veja a argúcia de um velhinho de 75 anos, nessa altura já, raciocinando dessa maneira. Então, quando eu comecei, a coisa mudou. Saí, veio para cá, veio para o Hospital Padre Albino e continuou por lá também, fazendo sobre a orientação, sobre o trabalho também do Armando Prandi e de outros. E aí realmente eu comecei. Então ele me deu carta branca. O que o senhor achar que precisa fazer é só dizer que eu vou pedir ao Renato, vou pedir ao Floriano, vou pedir para o Estocco, vou pedir para o tal, para resolver o problema para você. E aí eu peguei, deste modo. E realmente, então, eu fui uma figura importante e foi quem coordenou a montagem do processo, quem contratou os primeiros professores que foram sempre muito elogiados, de altíssimo gabarito e de muita qualidade, que esse cuidado eu tive. E fui, então, nomeado em 1968, um ano e meio antes da criação da faculdade, precisava ter diretor para montar o processo. Então, o diretor já nomeado fui eu. Então, eu sou diretor da Faculdade de Medicina desde um ano e meio antes da criação dela. E a luta, que já teve alguns pontos, então ela se tornou realidade e nasceu a Faculdade de Medicina de Catanduva, em que nós tivemos que compor um corpo docente, e eram professores convidados, uma grande maioria da Universidade de São Paulo, outros da Escola Paulista de Medicina, alguns da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, também da USP, e uns poucos locais que tinham possibilidade de ter seus nomes aprovados como professores da Faculdade de Medicina de Catanduva. Em 1974, quando a faculdade foi reconhecida, foi quando eu recebi o título de cidadão catanduvense. Então a comunidade, os vereadores... Exatamente. Muito obrigado. Então eu recebi realmente o título de cidadão catanduvense. Eu sou de Vista Alegre do Alto, como eu lhe disse, e fui honrado em ser uma das pouquíssimas pessoas em Catanduva aquinhoadas com esse título pelo trabalho de criação e de direção da Faculdade de Medicina de Catanduva no início. Ela sempre foi dirigida com princípios rígidos. Eu vou dizer uma coisa curiosa. Nosso grande Padre Albino nunca pediu para que um aluno entrasse irregularmente nesta faculdade. Nunca. Que dignidade. E sempre me dizia, vai assim, sempre assim. Bom, então a faculdade é sempre muito bem conceituada
Em 1993, antes disso, deixa eu falar alguma coisinha sobre deveria ser toda a faculdade lá no hospital e também o prédio da Vila Guzzo. Então a faculdade, como você sabe, e toda a comunidade catarinense sabe, foi montado o ciclo básico e a diretoria no prédio da Vila Guzzo, que deveria ser um hospital, até para combater o Hospital Padre Albino, combater não, mas competir com o Hospital Padre Albino. Ele chegou a ser construído, pintado, mas a diretoria não tinha dinheiro, não conseguia mobiliar. Por quê? Porque a perspectiva de clientela era muito pequena, dado o estilo do Hospital Padre Albino, dado o estilo do Monsenhor imprimido ao Hospital Padre Albino. Então era muito difícil competir. Então, foi criado, chegou a ser pintado, estava deteriorando a pintura, mas não montava e ficou uns 10 anos, 8 a 10 anos, sem funcionar. Quando havia a possibilidade da Faculdade de Medicina de Catanduva, tinha que botar a estrutura para a faculdade. Então, alguém sugeriu que o Hospital das Clínicas, da Vila Guzzo, passasse a ser da Fundação Padre Albino, com a finalidade de lá ser instalada a Faculdade de Medicina, a diretoria e o ciclo básico. A diretoria do Hospital das Clínicas, das quais fazia parte o Atílio Cardarelli, o Stocco, o Gentilino e outros, também concordavam com isto. Foi quando o Stocco passou a fazer parte da Fundação Padre Albino também por esse ato. E o Gentilino também. Ele foi incorporado. E então partiu-se para o pedido das ações. Era uma sociedade anônima, das quais quem mais tinha ações era o Atílio Cardarelli Cipriano, mas também não era grande o número de ações dele, não, mas era o maior acionista, digamos, 100 ou 200 ações. E o resto baseava em 20, 30, 40, 50, 10 ações. Então, quando nasceu essa ideia, o Monsenhor encabeçou o grupo que partiu a pedir essas ações. Pegou-se uma lista dos acionistas e foi contactado um por um o que era possível desde que não havia morrido. Então, e aí a figura do Monsenhor foi importante, o que se pedia em nome dele, o que se pedia para uma obra dele, era muito mais fácil de se conseguir. Então 70% dessas ações, ou 75% das ações, foram doadas para a Fundação Padre Albino. Então ela ficou proprietária. Isso depois levou uns 10 anos para que aquele prédio fosse transferido para a Fundação Padre Albino, mediante medidas judiciais, porque não apareceram os outros interessados, que já haviam morrido ou porque não tinham interesse de pleitear 20 ações. Então aí um juiz acabou transferindo por uso capião, por coisa, aquele prédio para a Fundação Padre Albino. Então lá foi instalado o ciclo básico. O Hospital Padre Albino, então passou primeiro, segundo ano. Nesse tempo, o terceiro começava o ciclo clínico da faculdade. Então precisou-se montar o hospital para ser hospital de ensino. Já era um hospital, mas ele tinha, primeiro, naquela ocasião, Catanduva tinha necessidade de leitos hospitalares, mais leitos hospitalares, porque aqui era apenas sanatório. Então, hospitais gerais. Então, tinha necessidade de aumentar o número de leitos. Segundo, tinha que preparar o Hospital Padre Albino para ser um hospital de ensino da Faculdade de Medicina de Catanduva. Então, aí passou a partir outra grande luta, em que a figura do Monsenhor é quem facilitou os mecanismos de angariar fundos, e aí tivemos o apoio do secretário da Saúde, Mário Machado de Lemos, e principalmente do governador Laudo Natel. E esse bloco novo leva o nome de Pavilhão Laudo Natel, porque no tempo do Laudo Natel, nessa ocasião, por coincidência, o secretário Mário Machado de Lemos, no governo Médici, é chamado para o ministério em Brasília. Eu já conheci o Mário Machado de Lemos, que veio fazer uma visita a Catanduva, conheceu a faculdade, ficamos um dia inteiro, ficou na minha casa, hospedou-se na minha casa,
Então daí começou a nascer uma amizade com o Mário Machado de Lemos. Quando ele foi para o Ministério, ele me telefonou dizendo que precisava de mim, que tinha muita pouca gente para ir lá para o Ministério, porque nem todo mundo podia custear despesas para ir, etc., e que ele sabia que eu estava razoavelmente bem de vida, se eu não abrisse mão e não fosse com ele para ficar numa assessoria. Eu acabei conversando com o pessoal da Fundação, eles acharam oportuno que eu deveria ir sim, mas que não deveria largar a Faculdade de Medicina. Então eu disse ao doutor Mário, falei assim, olha, eu posso ir, mas se cada 15 dias o senhor me liberar 3 ou 4 dias para mim vir para Catanduva, para imprimir as linhas mestras da faculdade e continuar dirigindo a Faculdade de Medicina. Ele falou, não tem problema. Então se não tem problema, eu vou. Mas quando eu fiz a opção de ir, eu ia largar a melhor clínica de Catanduva. A mais exuberante clínica de Catanduva, de melhor qualidade. Mas que eu fiz isso também por 2 motivos. Falei, se eu for, eu vou acabar de consolidar a Faculdade de Medicina de Catanduva. E se eu for, eu vou crescer como médico, essa coisa, porque eu vou adquirir uma experiência nacional do programa. E abandonei a clínica para ir mesmo. Praticamente abandonei naquela ocasião a clínica para ir para Brasília e lá fiquei 3 anos como assessor do ministro Mário Machado de Lemos. Mas isto foi muito importante para a ampliação do Hospital Padre Albino, porque o Laudo Natel era o governador, Mário Machado de Lemos tinha sido secretário, era ministro e amigo íntimo do Laudo Natel. Então aí formou uma ponte em que se conseguiu que o Estado, através do SEAS, Coordenadoria de Assistência Médico-Social do Estado de São Paulo, deu por 2 anos consecutivos a maior verba que o SEAS deu para organizações privadas. Isso significa que 60% ou 65% do custo do bloco vertical foi dado pelo governo do Estado. Por causa dessas circunstâncias muito particulares. E aí também tem um fato importante em que a figura do Monsenhor mostrou-se sempre muito grande. Tinha que se estudar como é que o Hospital Padre Albino seria um hospital de ensino. Teria que ser ampliado. Então aí tem uma figura, Irmã Maria Celeste, que era a administradora do Hospital Padre Albino. Tinha feito o curso de administração hospitalar com o professor Odair Pedroso, que era o melhor curso de administração hospitalar do Brasil, em São Paulo. Ela fez o curso dele e foi a 2ª colocada do Brasil. Ela veio a ser administradora do Hospital Padre Albino. Então veja a pessoa que a gente tinha ao lado e junto para trabalhar. A Fundação Padre Albino, numa reunião, dá plenos, totais poderes para o Dr. Michel Cury e para a Irmã Celeste equacionar a ampliação do Hospital Padre Albino. Então nós sugerimos que o professor Odair Pedroso viesse para Catanduva, porque era a maior escola de administração hospitalar e de construção de hospitais. Para você ter uma ideia, esse hospital, o de Araraquara, o de Botucatu e o de Lins, que tem a mesma planta física, é planta do professor, ou da equipe do professor Odair Pacheco Pedroso, para tuberculose. Mas é planta dele, só para sentir quem é a pessoa. Então, mas era um amigo de Catanduva, do Padre Albino, professor da Irmã Celeste, e depois tornou-se um amigo também meu. Ele veio para cá, nós ficamos um dia inteiro, ele pernoitou em Catanduva, um dia inteiro estudando o que é que se deveria fazer. 2 possibilidades. Uma delas, construir um novo hospital, fora do Hospital Padre Albino, depois a Fundação venderia aquilo para loteamentos, etc. E segunda possibilidade, que se fizesse, desmanchasse alguns segmentos do hospital e fosse erigindo blocos verticais lá mesmo. Eu, a Irmã Celeste e alguns outros, apenas para não constranger a figura do Monsenhor Albino, e porque nós não admitíamos, como eu não admito até hoje, que qualquer obra dele seja, eu vou lutar contra, mesmo não sendo membro da Fundação, vou lutar contra, até contra elemento da Fundação se for preciso, entendendo, para que aqueles princípios dele fiquem em pé. Bom,
Então, baseado nisso tudo e por respeito a ele, nós partimos para a segunda opção, construir lá no próprio hospital. Onde foi construído aquele bloco vertical era a clausura das irmãs. As irmãs moravam lá. Para construir lá, tinha que cortar o fundo da capela do hospital. Cortar 4 ou 5 metros, e aquela abóboda da capela tinha que ser cortada, ficar reta, como está hoje, se deve. Bom, aí o grande problema era conversar com o Monsenhor Albino, que essas coisas precisavam ser feitas, o que ele achava. Eu ouvi 10 minutos, e quem teve que falar com ele fui eu. Me escalaram para falar com ele, porque eu já era médico dele, tal, essa coisa toda, então eu podia falar com mais naturalidade, essa coisa toda. Eu fui falar com ele. Ele ouviu curioso, ficou ouvindo, tal, e só virou para mim, não tem outro jeito? Eu falei, não temos. Onde é que nós vamos pôr um bloco de tanto por tanto aqui dentro? Precisa desmanchar. As irmãs precisam morar fora do hospital, não tem outro jeito. As irmãs precisam morar fora do hospital, não tem outro jeito. E precisa tirar o fundo da capela, hein? Mas não tem jeito mesmo. Então faço. Foi comprada uma casa para as irmãs, onde hoje é a sede da Fundação Padre Albino. Esse negócio, curiosamente, eu vou contar uma coisa pessoal que eu não deveria estar falando, mas como você me perguntou diretamente, eu vou falar isto. Aquela casa era de um juiz aqui de Catanduva, Moreno Gonzalez. Lembra-se dele? Depois ele vendeu para um cidadão chamado Atahualpa, um português de Oliveira Pinto, é primo do Mário Rodrigues. O Atahualpa estava vendendo aquele negócio, então eu soube disso e fui falar com ele. O negócio era bom. Falei assim, Atahualpa, está comprado. Se não para a Fundação Padre Albino, para mim. Eu fico com esse negócio. E fechei o negócio com o Atahualpa. Quando eu disse isso para o pessoal da fundação, eles viram que era bom, era perto do hospital, que era um bom negócio, o preço estava bom, e acabaram então dizendo que eles ficavam. Mas eu ficaria para mim se não houvesse o negócio. O negócio era bom, então comprou-se, as irmãs passaram para lá, desmanchou-se a clausura, cortou-se o fundo da capela e começou a construção do bloco vertical. O projeto era para a construção de 3 blocos daqueles. Então ia dar um hospital de 500 leitos. Naquele primeiro bloco já está embutida a cozinha, que seria do hospital de 500 leitos. Já está embutida a cozinha, esse primeiro bloco. E o prazo, a cada 3 anos deveria se construir um bloco vertical. O primeiro bloco vertical levou 5 anos de construção. Ele acabou em 1976, 50 anos depois da criação do Hospital Padre Albino. Então foi a última ampliação do Hospital Padre Albino. Depois de construído, foi incorporado ao Hospital Padre Albino e estava-se pensando em criar o segundo bloco, que seria de frente à Rua 13 primeiro e depois o do meio. Mas aí começou a acontecer nesta casa uma situação na medicina do tratamento da tuberculose pulmonar, e nesta casa começou a se espelhar uma situação em que, com o tempo, isto aqui não ia ter finalidade para o tratamento da tuberculose. Por quê? Porque a tuberculose, durante um determinado tempo, só era tratada com climatoterapia, grandes altitudes, porque o bacilo da tuberculose não gosta de grande altitude, ele morre com facilidade, então por isso que foi em Campos do Jordão, São José dos Campos, só em montanhas, como na Suíça. Depois começaram a aparecer os medicamentos, primeiro a streptomicina, depois a hidrazida do ácido isonicotínico e o PAS, que era altamente intolerável. Isso tomava 10 a 12 comprimidos de PAS por dia. E tinha que tomar uma injeção diariamente de streptomicina por 90 dias e depois mais 180 dias uma injeção dia sim, dia não. Esses medicamentos eram muito intoleráveis para o doente e eles ficavam contagiando a vida inteira lá fora. Então é por isso que nasceu a ampliação dos sanatórios, por isso é que foram criados esses 4 sanatórios enormes. Mas rapidamente começou a haver uma evolução da medicina, da terapêutica da tuberculose, e apareceram drogas como a rifampicina,
o PZA, o etambutol, que a própria hidrazida de isonicotina, que sempre continuou, que eram medicamentos altamente toleráveis, e para o tratamento da tuberculose, o Estado, os dispensários, os centros de saúde davam a medicação. O doente negativava em 60 dias, ele estava negativo, então acabou o sentido da internação. E as emergências, se ele tivesse uma hemoptise, ele tinha que ir para o hospital geral onde houvesse uma UTI. Então não tinha sentido manter esses hospitais, então eles foram sendo desativados. Quando estava desativado aqui pela metade, de 672 leitos, passou a ter 336, estava se cogitando a construção do segundo bloco e falou, vamos parar, porque aquilo vai ser nosso um dia. E foi o que aconteceu. Em 1983, o Hospital Emílio Carlos, que recebeu esse nome desde o começo, ficou inativo, porque aqui tinha uma faculdade de medicina, então inativaram esse. O de Araraquara não está até hoje totalmente inativado. Araraquara ainda tem 150 leitos de tuberculose. Mas esse aqui ficou inativo primeiro, porque tinha uma escola e eles podiam dar um destino a isso aqui. E foi o que aconteceu. Em 83, a Fundação fez um comodato, um convênio com o Hospital Emílio Carlos, e a Faculdade de Medicina foi transferida para cá, para essa parte do fundo, e na parte da frente começou a ser construído um outro hospital, que deveria ser o hospital básico da Faculdade de Medicina de Catanduva. Veio nesse ponto, 83, até 93, quando houve a primeira greve de estudantes, a primeira greve de professores, a primeira crise da Faculdade de Medicina de Catanduva. Uma crise severa, em que os estudantes entraram em greve naquela ocasião e ficaram uns 40, 50 dias em greve. Depois houve uma composição, o MEC mandou para cá uns professores e que conversaram, vistoriaram a faculdade, o Hospital Emílio Carlos, o Hospital Padre Albino, conversaram com a Fundação, um outro grupo de professores que estavam insistindo nesse ponto, querendo que o Hospital Emílio Carlos fosse o hospital de ensino da Faculdade de Medicina de Catanduva. A Fundação não concordava muito com isso, nem eu, porque também nunca queria fazer qualquer coisa que a figura do Monsenhor Padre Albino ficasse secundária. Então, sempre achei, e muita gente da Fundação achava predominante, que os dois hospitais deveriam ser núcleo de ensino. Mas uma coisa devia se respeitar o que o MEC preconizava. Os dois pode ser. Pode haver comodato com o Hospital Padre Albino, mas tem que haver um hospital de ensino vinculado à escola. O MEC quer isto, o MEC deseja isto, sempre preconizou isto. Houve a assinatura de um acordo em 1993, mas esse acordo não desenvolveu como deveria. E começou a nascer um atrito entre o diretor da casa, alguns professores, que você conhece a crise, vocês conhecem, e que culminou com a cassação do mandato de diretor do Dr. Ricardo, e com a cassação do título de professor do Aulo e do Gil inicialmente. A crise se incendiou. Foi botado lenha na fogueira. Os alunos, tendo a influência desses professores mais direta, leram muito pela cartilha deles, pela colocação deles, e muito pouco pelas colocações da Fundação, achando que a Fundação era draconiana, que a Fundação só usava de força, tal, mas os princípios dele eram outros. É não desprestigiar a imagem do Monsenhor, não sucatear o Hospital Padre Albino, manter aquilo vivo. Se o velhinho morreu para manter aquilo vivo, eles não teriam direito, os membros da Fundação, de sucatear, fazer com que aquilo fosse uma coisa secundária e desmerecesse no seu prestígio com o decorrer do tempo. Mas a colocação também não foi muito sábia, o modo de reagir. Faltou aí um pouco de habilidade também em tentar equacionar o problema de uma maneira um pouco diferente, que era aquela média, que dentro da escola mesmo havia esse tipo de pensamento, do qual eu fazia parte, um grupo menor, pequeno, de professores.
que devia tentar haver uma convivência a qualquer preço, que isso aqui era uma faculdade da fundação, que se o MEC quisesse impor e fazer o que quisesse, ele que encampasse a faculdade e a fundação cedia, mas que enquanto fosse dela, não podia mexer na parte econômica, não podia infringir, porque isso aqui é uma democracia ainda, e ela tem todo o direito de dirigir como quer e como pode a parte financeira. Se o MEC achar que não está bom, no ponto didático pedagógico, ele vem cobrar. Aí ele pode. Então houve esse movimento todo, os estudantes foram envolvidos e em 1996 entraram em greve de novo. E a cassação, aquele negócio, mandato judicial para lá, mandato judicial para que toda a comunidade acompanhou. E o MEC manda então para cá uma comissão de sindicância. Essa comissão de sindicância vem para Catanduva, faz o levantamento. Indiscutivelmente, eu quero fazer aqui um depoimento corajoso, que eu já fiz mais de uma vez. Ela foi muito influenciada pelas colocações dos cassados e do diretório acadêmico, dos estudantes, que foram aliciados para aquela tese. Mandou o relatório a Brasília e acabou vindo a intervenção na Faculdade de Medicina de Catanduva. Quando houve intervenção, o diretor era o Ricardo, foi cassado, o vice-diretor, o Macchione, Pedro Macchione. Antes de ser decretada a intervenção, uma semana ou 10 dias, que eu não quero analisar, só quero contar o fato, ele pede demissão. E eu sou decano. Então eu assumi 30 dias como decano nessa fogueira. E vim para cá. Eu queria salvar, queria resolver. Não ia de jeito nenhum admitir tal. E tive algumas conversas com o diretor pro tempore, por isso pouquíssima gente sabe. Aqui nessa sala, um sentado de frente ao outro, ele chega aqui, e eu vim para cá. Primeiro, para repor o diretor cassado. Segundo, para repor os 2 professores demitidos. Terceiro, eu vou mexer nessa tesouraria, nessa secretaria, como eu quiser. E fazer gastar no que eu achar que precisa. Eu disse para ele, falei, eu acho que o senhor não está sendo hábil. Eu acho melhor o senhor consultar o MEC. Por quê? Porque, primeiro, a ação dos professores está sub júdice. E a fundação já ganhou em 2 instâncias. Se está sub júdice, o senhor não deve mexer. Não deve mexer, por quê? Porque se eles ganharem, eles voltarão. Agora, se eles perderem, eles vão ficar fora. E depois, isso aqui é um instituto isolado e particular de ensino, privado. Então, o senhor, e nem o MEC, nem o senhor, podem mexer na tesouraria para fazer o que acham que dá. Os senhores podem ver se a escola está funcionando bem, se tem algum defeito do lado didático pedagógico, tá, aí o senhor pode fazer o que o senhor quiser. Mas emitir um cheque, eu como diretor pro tempore, não vou permitir que o senhor faça isso, porque eu vou continuar fazendo isso nessa casa. Porque eu sou o diretor da Fundação Padre Albino. Depois desse papo, parte, e aí eu quero fazer um elogio ao Albino Couto, como presidente da Fundação Padre Albino, da diretoria administrativa. Corajoso, se não é a coragem do Albino, a coisa não estava nessa situação. Então, Albino, doutor Michel, o senhor me dá uma declaração da conversa que o senhor teve com ele lá, com todas as letras? O senhor pode fazer o favor de me fazer isso até a tarde, que eu vou mandar um advogado para São Paulo, para levar nosso advogado de São Paulo para ir para Brasília. Eu fiz a toque de caixa as declarações, dentro da conversa que eu tive com ele aqui. Isso foi para o advogado vai para Brasília, com outros argumentos também, impetra um mandado de segurança contra o MEC, contra o ministro. E aí, eu quero mais uma vez elogiar a coragem do Albino Couto. E qualquer um outro não teria esta coragem, ia ceder. Ficamos aguardando um mandato de segurança, 2 ou 3 meses. Em maio eu vou a Brasília. Já tinha feito um relatório 2 meses depois para o MEC, da situação em que estava aqui, que já estava aparentemente calma, os estudantes em aula, os professores tranquilos, entusiasmados, que não havia aparentemente problema grosseiro e que com mais 2 ou 3 meses a coisa estaria toda tranquila. Em maio eu levei outro relatório em mãos e conversei com o alto escalão do MEC, dizendo as mesmas coisas.
lá o alto escalão do MEC me garantiu e disse o seguinte: então, olha, como está calmo, e deve estar calmo mesmo, por quê? A partir de novembro do ano passado, nenhum político apareceu mais no MEC e xingar a fundação e falar contra a Faculdade de Medicina de Catanduva. Nenhum professor da escola veio aqui mais ofender a fundação e falar mal da faculdade. Nenhum estudante que estava aqui semanalmente, um grupo de estudantes, apareceu mais em Catanduva. Então alguma coisa diferente está acontecendo lá. Eu falei, está realmente, e as coisas estão sendo equacionadas. O senhor pode mandar averiguar, vai ver. Eu vou mandar averiguar, o segundo do Ministério. Mandar 2 técnicos educacionais para lá, vou mandar um professor universitário que nunca esteve lá, e se metade do que você está me informando aqui for confirmado, eu vou sugerir ao ministro que suspenda a intervenção em Catanduva. Estava nesse pé, mas a resolução do mandado de segurança foi precipitada, foi abreviada. E a Fundação Padre Albino ganhou por 8-0, que não cabe mais nem recurso para o MEC. Então, interventor, nunca mais. Mas, de qualquer maneira, os problemas que foram apontados pela comissão continuam lá. Então, a vinda desta comissão, os problemas com o MEC não existem mais, mas alguma coisa tem que ser esclarecida e eles têm que vistoriar. Eu acho isso até bom para a Faculdade de Medicina de Catanduva. Salutar. Então, apesar de ter ganho, por coincidência, 2 dias antes tinha dado entrada no Ministério um pedido de suspensão da intervenção, que as coisas estavam diferentes e que a Fundação suspenderia o ato contra o ministro, mandado de segurança contra o ministro no MEC. Então esta é a segunda crise, em que eu tive que voltar. Tive que voltar porque a Fundação achou que em Catanduva provavelmente só eu tivesse condições de caminhar nesta crise, de superar esta crise, e realmente eu voltei muito emocionado e achando que a figura do nosso patrono deve ter orientado isso tudo, e eu acabei voltando, e não digo feliz, mas com uma responsabilidade muito, e até feliz, porque se eu ajudei a construir, eu estou ajudando a superar esta crise agora, e é isto que está acontecendo nessa escola, do que eu muito me orgulho. E tenho conversado com os elementos da Fundação, é dizer que eles têm que ter naturalidade em fazer desse hospital o núcleo do Hospital do Ensino, como o MEC quer, e tenho tentado convencê-los ou argumentar para eles que se a Fundação Padre Albino é tudo isto, se o nosso patrono e mestre fez tudo isso ou impulsionou tudo isto, a figura dele, o nome dele e o nome da Fundação Padre Albino, dos atuais e futuros diretores da Fundação Padre Albino, vão crescer muito à medida que crescer a Faculdade de Medicina de Catanduva. Porque ela é aquilo que vai trazer o prestígio até nacional à Fundação Padre Albino. Até nacional à Fundação Padre Albino. Então eles têm que não ter medo, ter coragem e fazer disso uma das coisas grandiosas que o Monsenhor Albino criou. Doutor Michel, nós sabemos que o senhor nutre para o Padre Simval uma grande simpatia, que o senhor é muito amigo do nosso querido e muito amado Padre Simval. Eu gostaria que o senhor dissesse alguma coisa a respeito desta criatura que toda a Catanduva conhece e muito estima. Com todo prazer. O Padre Simval é um dos meus grandes amigos. Um dos meus grandes amigos, em que eu admiro. Ele também tem muita simpatia por mim. E agora estamos trabalhando juntos de novo. O Padre Simval, vocês sabem que ele era secretário do Bispado em São José do Rio Preto, do primeiro bispo de São José do Rio Preto, Dom Lafayette Libânio, a quem Padre Simval respeitava e queria muito bem, e eu também passei a conhecer, a admirar e respeitar profundamente.
e depois eu contarei alguma particularidade de Dom Lafayette Libânio, bispo de São José do Rio Preto. Amigo íntimo do Monsenhor Albino, respeitava extremamente Monsenhor Albino. Monsenhor Albino nunca mandou um tostão das arrecadações, dos dízimos recolhidos para o bispado. Dom Lafayette sabia que ele gastava profundamente bem esse dinheiro e nunca reclamou que não recebia de Catanduva nem um tostão. Outro fato histórico. E muito ajudou. Padre Simval era secretário também dessa figura extraordinária. Então eu tive a felicidade de conhecer muito bem essas duas figuras e ter um contato muito estreito. E a minha amizade com o Padre Simval vem até deste fato. E nós temos tido contato já muito antigo, quando ele era secretário do bispado, e eu conhecer a ideia do Monsenhor permanente de como queria um destino para o hospital Padre Albino, queria que o Padre Simval voltasse a Catanduva para ser a figura que o substituísse, que ficasse responsável pelos fundamentos, pela ideia dele na Fundação Padre Albino, pelos fundamentos, pela ideia dele na Fundação Padre Albino. Padre Simval era secretário do bispado e seguramente hoje já estaria bispo. Sem dúvida nenhuma, pela sua virtude, pela sua lucidez, pela sua humildade, ele já seria bispo. Então, o Monsenhor, acho que estragou essa trajetória que até ele pretendia e ele nunca quis vir para cá. Isso não é segredo para ninguém, que ele não queria sair do bispado. Mas Monsenhor tanto insistiu com Dom Lafayette, e Dom Lafayette ninguém podia negar alguma coisa, Padre Albino. E Dom Lafayette, amigo dele também, aprendeu a conhecer em detalhes a figura do Monsenhor, acabou aceitando, se privando do Padre Simval, admitindo a hipótese de se privar do Padre Simval e mandá-lo para cá. Mas antes, o Padre Simval foi removido, que saiu da sede do bispado e veio ser bispo de Ibirá, padre em Ibirá. Depois de Ibirá que ele veio para Catanduva. O Padre Simval é uma pessoa singela, modesta, uma figura exemplar, um padre que ainda hoje é seguidor de Padre Albino, sem dúvida nenhuma, ainda anda de batina pelas ruas, está fazendo uma obra na paróquia de São Francisco, em que ele teria dado uma certa prioridade para o trabalho religioso no São Francisco e teria deixado um pouco de lado a finalidade para a qual ele veio para Catanduva, pelo menos diante do que o Monsenhor Albino pretendia, que era ser, digamos, um responsável pelas diretrizes básicas, pelas metas da Fundação e, em última instância, que eu interpreto assim, na minha ótica, deveria ser a pessoa que desse a última palavra sobre qualquer fato relevante ou qualquer conduta ou rota da Fundação Padre Albino. Então era para isso que o Monsenhor o queria aqui. Mas o Padre Simval, embora possa não parecer para vocês, ele conhecia bem os problemas da Fundação, ele opinava nos problemas da Fundação e depois dessas crises, e eu tive a impressão, e eu tenho a impressão que ele está cada vez mais se dedicando aos fundamentos da Fundação e à conduta da Fundação, a trajetória da Fundação. Eu pessoalmente entendo que ele foi trazido pelo Padre Albino para cá para ser isto, para agir assim. Então, para mim, na minha ótica de catanduvense, na minha ótica de pessoas que conviveu com o Monsenhor, conhece o fato da vinda do Padre Simval para cá, quem sou eu para dizer que ele deveria se dedicar muito mais intensamente à Fundação Padre Albino? Não dá tempo, é uma coisa grandiosa. Ele faz um trabalho lá na paróquia, grandioso, então ele está sobrecarregado, já deve estar cansado.
e ele ainda é um só, e é relativamente um só, e os problemas se avolumam ao nível de fundação, que está se tornando uma coisa grandiosa, e o trabalho na paróquia também absorve muito o tempo dele. Mas eu tenho a impressão que esta crise seguramente, não conversei a respeito disto com ele, mas eu tenho certeza que está fazendo com que ele cada vez mais se inteire e cada vez mais assuma a responsabilidade das linhas mestras da Fundação, mesmo porque ele é presidente do Conselho de Curadores da Fundação Padre Albino, que é o colegiado da Fundação, é a cúpula da Fundação em que ele preside. Então ainda está preservado até um certo ponto, com a função que ele exerce, aquilo para o que ele se mudou para Catanduva e veio para cá, quase que por imposição do nosso querido Monsenhor Albino. O Dom Lafayette, há um fato curioso. Dom Lafayette, bispo em São José do Rio Preto, o bispado, a Santa Casa de Misericórdia de São José do Rio Preto teve uma polêmica, um problema com os religiosos lá e que se transferiu ao bispado. Dom Lafayette também era uma pessoa não de saúde integral e muitas vezes diabético, e muitas vezes quando estava em crise mais aguda ele vinha a Catanduva para se tratar. Por quê? Porque conhecia a obra do Monsenhor, ele era amigo íntimo do Monsenhor, está entendendo? Ele sabia que aqui a religião tinha a casa dominante em que ela era dona, que era proprietária, então ele estaria em casa. E ele se internou aqui algumas vezes, e por coincidência também fui médico dele toda vez que ele se internava aqui. Então aí também por isso é que eu conheci mais profundamente e mais intensamente. Muito bem, doutor Michel. Então agora, para nós finalizarmos, eu gostaria que o senhor nos contasse, se é de seu conhecimento, se o senhor presenciou, se o senhor ouviu falar, algum fato pitoresco que envolveu a figura do nosso querido e sempre lembrado Monsenhor Albino Alves da Cunha Silva. O senhor lembra de algum fato que o senhor queira nos contar? A gente está aqui para ouvi-lo atentamente. Tenho sim, isso vai completar a imagem deste homem. Ele implantou o ecumenismo antes que João XXIII. Ele fez isso em Catanduva. Então, como? Da seguinte maneira, quando criou o hospital, está lá no Estatuto do Hospital, no artigo 1º. Pedido dele. Que o hospital, para entrar no hospital, não importava a religião, a raça ou a cor. Veja isso em 1926. Isso foi verdade. Um dos maiores contribuintes em dinheiro para a figura do Monsenhor, depois do senhor Ricardo Lunardelli, que deu a fazenda, chamava-se Benedito Zancaner. Sempre que ele estava construindo alguma coisa e faltava algum dinheiro, como o senhor Benedito era rico, estava muito bem de vida, ele ia procurar o senhor Benedito para ajudá-lo, que ele precisava de um dinheiro para acabar isso ou para fazer aquilo. Nunca houve negativa de R$1 do senhor Benedito Zancaner ao Padre Albino, espírita e católico. Quando eu falei que ele começou o ecumenismo na religião católica antes que João XXIII, eu vou tentar comprovar por esses fatos. Segundo fato, quando a maçonaria, numa das cerimônias tradicionais, precisou de um turíbulo para aspergir incenso, eles não tinham. Nós só podemos encontrar isso na igreja. Mas maçom e católico, houve uma fase em que o relacionamento não era muito adequado.
muito adequado. Então eles foram pedir para o Padre Albino. O padre disse, não, vocês podem levar. Eu só tenho missa de tal a tal hora. Fora desse horário, a hora que vocês quiserem, eu vou buscar. Maçom e católico, padre católico. Eles foram buscar. Sabe o que significou isso? Quando a loja maçônica, por qualquer motivo, fechou a sua sede, que era onde hoje está o Asilo dos Velhos, quando fechou a sua sede, entregou ao Padre Albino para que ele lá montasse o Asilo dos Velhos. Maçom católico, espírita católico. No hospital entrava preto, branco, amarelo, de qualquer cor. Não interessava se tinha ou não dinheiro. Quando o pessoal vinha para o hospital para consultas, essa coisa toda, eles passavam fome, e algumas pessoas em Catanduva, que tinham fome, iam para a porta do hospital, porque sabia que ele deu comida para algumas pessoas. Numa semana ou 10 dias aquilo cresceu e ele dava 50 refeições por dia para as pessoas que vinham para consulta ou eram da cidade e não tinham o que comer. Então 50, veja como ele tumultuava a vida do hospital, bagunçava a vida do hospital. O Monsenhor tem uma passagem, veja a personalidade. Uma vez, um dos radiologistas aqui dessa cidade, que eu não vou citar o nome, queria cobrar radiologia por um semi-indigente, pessoa extremamente pobre, uma diferença por um raio-x, uma quantia por um raio-x que ia fazer. O senhor ficou tão furioso, tão bravo. Uma semana depois, esse médico não estava mais em Catanduva. O Padre Albino tinha umas coisas pitorescas e espetaculares. Todo dia ele lia na íntegra o Estado de São Paulo. Lá naquela sala de entrada. Todinho. Brincava muito e dizia assim, olha, nós nunca podemos estar contra o governo do Estado. Porque amanhã ou depois nós vamos precisar de alguma coisa deles, nós vamos lá pedir. Logo a gente nunca, pode estar até contra, mas não vamos falar para ninguém que nós somos contra. Padre Albino. Eu quero o Padre Sival aqui, de qualquer jeito, eu vou falar com o bispo, isso aqui não tem. E foi e trouxe. Então, o que ele foi uma pessoa privilegiada por Deus, que o que ele queria fazer era quase que impossível ele não conseguir. A família dele em Portugal era uma família rica. Então eles tinham umas propriedades agrícolas em Portugal, e o irmão dele, que cuidava disso, com os sobrinhos, todo fim de ano mandava um dinheirinho para ele, da família, que ele depositava na Caixa Econômica. Quando ele recebia o dinheiro, uma parte desse dinheiro, ele emitia um cheque para a Fundação Padre Albino. Todo ano. Ele emitia um cheque para a Fundação Padre Albino. Uma vez eu assisti uma briga homérica dele com uma das irmãs superioras e tive quase que apartar, quase que intervir. Uma das austríacas, que por sinal era como a filha do Monsenhor, não tinha nenhum defeito, mas era aquele tipo germânico. Queria as coisas, não pode atender fora de hora, não pode, ele tem que atender, ele está pobre, ele tem que atender, tem que buscá-lo. E brigou com ela. Você é desumana, você é alemã, desumana. Eu estava passando por perto, tive que apaziguar um pouco, viu? Mas era uma irmã, talvez, aqui de todas, a que mais o queria bem e procurava fazer tudo por ele. Comprava, por exemplo, uma camisa ou duas, ou uma calça nova, um sapato novo, ele brigava com ela porque estava gastando dinheiro à toa, com ele que não era preciso isso, que ele podia pegar uma camisa que davam para o asilo, uma calça que ia para o asilo. Veja a figura. O fato dele dar o dinheirinho dele todo mês, todo ano para a Fundação Padre Albino. E uma outra coisa que talvez mais chamou a atenção de todos que conviveram com ele, era a aplicação de todo o dinheiro que recebesse nessa obra social, e às vezes até da igreja, mas muito mais na obra social, e não usar nada, mas nada mesmo para a pessoa
dele, Padre Albino. Então, nesse momento, nós finalizamos esse depoimento valiosíssimo que nos prestou o ilustre médico Dr. Michel Cury, digníssimo diretor da Faculdade de Medicina de Catanduva. Muito obrigado, Dr. Michel.